Projetos malignos estão sendo implementados e estão alcançando êxito no Brasil. Vivemos uma época marcada pela anarquia, pela desobediência a Deus. As pessoas estão ferindo os princípios de autoridade, né? As autoridades estão sendo confrontadas, inclusive a autoridade da palavra de Deus e a autoridade do próprio Deus. Mas como igrejas do Senhor, nós cremos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta. Diferente de outras pessoas, de outras igrejas que fazem parte do cristianismo, a exemplo da Igreja Católica Apostólica Romana, ela acredita na infalibilidade da bula papal, né? A Igreja Oriental ainda acredita muito nas tradições. A Igreja Anglicana ainda preserva muito a historicidade, né? A palavra, mas ainda há uma mistura muito grande. Mas nós, como igrejas reformadas, protestantes e evangélicas, nós cremos na palavra de Deus como única e suficiente ferramenta, né? Então não teremos dificuldade de pregar a palavra de Deus aqui. Todos nós somos reformados, amém? Todos nós somos protestantes, todos nós somos evangélicos. Alguém entre nós ainda que não tem Jesus como Senhor da sua vida? Todos aqui são servos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus. O Sandro ficou preocupado porque leu o texto já por algumas vezes, né? E na hora eu fiquei feliz porque Martin Lloyd Jones também passou por essa experiência que você passou. Um pouco diferente porque ele pregou 12 anos no livro de Romanos. Ele morreu e não terminou o livro, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável e ela se renova a cada manhã. Amém? A palavra de Deus se renova todos os dias. Eu vou ler mais um texto bíblico com os irmãos, em Mateus capítulo 16. Aqui eu vou me deter um pouco mais, porque a palavra que Deus colocou no meu coração é a seguinte mensagem: a igreja local precisa ser, tem que ser, a resposta de Deus para essa nação. Diga, a igreja local é a resposta de Deus para o mundo. Amém? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Jesus confronta os seus discípulos em um território pagão, em Panéias, a cidade do deus Pan. Uma região muito complicada, uma região muito difícil, uma região oprimida pelos demônios. E Jesus é tão poderoso que ele escolhe as coisas mais difíceis para poder trazer as grandes revelações. Jesus sempre escolhe os lugares mais escuros para revelar a sua glória. Jesus sempre escolhe os momentos mais angustiosos para revelar a sua grandeza, o seu benefício, né? Os seus milagres, os seus prodígios. Jesus é caçador de glória. Amém? Amém. Foi nessa cidade, uma cidade muito perigosa, que Jesus se dirige aos discípulos ali em Panéias. Hoje, né, nesse tempo agora, já conhecida como Cesareia de Filipe, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outro Elias e outro Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Machia, né, o Ben-Davi, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A igreja de Deus, a igreja de Jesus, precisa ser a resposta de Deus para esse mundo.
Aqui é um trocadilho de palavras, né? Todos nós conhecemos profundamente esse texto. Parece que é o texto áureo da eclesiologia. É esse texto. Porque Jesus já estava há algum tempo com os discípulos. Porém, os discípulos ainda enveredavam por alguns caminhos estranhos com relação ao propósito de Jesus na terra, ao plano, ao desenvolvimento do ministério de Jesus. Ainda havia algumas especulações. Os discípulos ainda estavam perdidos com relação à missão que Jesus veio executar. E ninguém pode andar com Jesus cocheando em dois pensamentos. Ninguém pode andar com Jesus sem saber quem Ele é. Ninguém pode andar com Jesus estabelecendo em torno da identidade dele uma identidade diferente. Para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos conhecê-lo na sua essência. Mas eu glorifico a Deus, porque com a nossa finitude seria impossível conhecê-lo. Mas Jesus é tão bom que Ele se mostrou para cada um de nós. Aleluia. Jesus sempre se revela para nós. Ele busca um relacionamento maior. Jesus quer ser mais do que Senhor. Ele quer ser seu amigo, né? Ele quer ser um socorro presente na angústia. Não é verdade? Ele quer ser o nosso baluarte, a nossa torre forte, o nosso escudo, a nossa fortaleza. É por isso que Ele se revela. E aconteceu isso aqui, na cidade de Cesareia de Filipe. Jesus se revela para os discípulos. Jesus mostra a sua missão. E diz para Jonas, para Bar Jonas, Simão Bar Jonas, o filho de Jonas, disse: olha, você é mais do que feliz. Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai mostrou para você quem realmente eu sou. Eu sou o ungido de Deus, o Messias, aquele que viria para resgatar a humanidade, o Salvador da humanidade. E Jesus disse assim: olha, você é uma pedra pequena, Pedro, você é uma pedra de arremesso, uma pedra removível. Você é finito, você é mortal, mas vocês vão fazer parte deste grande projeto. Eu não vou resgatar a humanidade sozinho. Eu vou usar vocês para essa tarefa também. Aí Jesus revela o mistério e diz para eles: olha, eu vou construir uma congregação. Eu vou estabelecer um povo. Eu vou criar uma assembleia. Um grupo de pessoas, grandes e pequenas politicamente, grandes e pequenas socialmente, grande e pequena educacionalmente. Eu vou criar um grupo de todas as nações, sejam afro-brasileiros, sejam americanos, norte-americanos, europeus, chineses, né, da Ásia. Eu vou trazer pessoas de todas as nações, povos e línguas. Eu vou buscar esse povo nas trevas mais escuras. Vou trazer esses povos que não são nada e vou fazer deles dispenseiros da minha glória, dispenseiros da minha graça. Eu vou estabelecer um reino e eles serão os meus embaixadores. Aonde Ele colocar a planta dos pés, eles tomarão como herança. Eles colocarão a mão em pessoas enfermadas e elas serão curadas. Eles terão armas espirituais poderosas para destruir as fortalezas de Satanás. Os demônios não vão poder resistir às suas atividades ministeriais, porque eu vou dar poder a esta assembleia. Eu vou dar autoridade a esta assembleia no meu nome. Eu vou me revelar através dele. Eu serei visto através desse grupo. Eu vou ser a essência desse grupo. Eu vou ser a fundamentação desse grupo. E eles serão para sempre vitoriosos. Jesus fala da sua igreja. Jesus pensa numa igreja poderosa. A igreja de Jesus é tão poderosa que Ele mesmo disse aqui em Cesareia de Filipe que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Assim como em Filadélfia, Deus abriu uma porta para a igreja de Filadélfia, para que os irmãos entrassem por ela e fossem atingidos pelos privilégios do reino de Deus e pelo serviço cristão. Satanás também abriu uma porta para que as pessoas entrem por ela e sejam matadas, sejam destruídas, sejam roubadas.
Mas eu glorifico a Deus, porque Jesus entregou na mão da igreja uma chave para abrir as portas do céu e fechar a porta do inferno. Se há portas do inferno abertas aqui essa noite, eu tenho uma boa notícia a dar a vocês e uma péssima notícia para dar para os demônios. Deus vai fechar as portas do inferno aqui essa noite e vai abrir as portas do milagre aqui. Aleluia. Eu posso glorificar a Deus porque eu estou vendo, vai chegar daqui a pouco uma nuvem de Deus aqui e Deus vai obrar um milagre na sua vida. A igreja local, ela precisa ser a resposta de Deus para o mundo. Nós precisamos de infraestrutura? Precisamos. Nós não somos apenas um ser espiritual. Nós somos um ser político, um ser moral. Nós temos um compromisso cívico. Nós somos seres intelectuais. Não é verdade? Nós ainda transitamos numa esfera somática, humana, carnal. Embora sejamos estrangeiros, estamos aqui por passagem. Como igreja de Deus, nós não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria está lá em cima. É por isso que a glória que nos está reservada não se pode comparar com essa glória presente. Amém? É por isso que os nossos tesouros não são transitórios e nem terrenos. Os nossos tesouros são celestiais. É por isso que Paulo, quando se dirige à igreja de Éfeso, ele diz que Deus estava em Cristo abençoando a sua igreja. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos o único povo na terra que temos a condição de interferir no mundo político, na esfera humana e na esfera espiritual. Amém? Como igrejas da poli, da cidade, igreja visível, igreja local, nós precisamos influenciar o mundo. É verdade, como eu estou dizendo, nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de um congresso funcional. Estamos há alguns dias aí da eleição e eu tenho orado para que Deus coloque pessoas lá que tenham o seu coração. Porque quando Deus governa, feliz é a nação, não é verdade? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Senhor governa, há felicidade. Se o diabo governa, há tristeza, angústia, sofrimento. Nós precisamos de uma estrutura política funcional. Nós precisamos de escolas que sejam eficientes, que preparem os nossos filhos para as grandes universidades, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós não podemos ser medíocres. Nós estamos nesse mundo. Precisamos comer, precisamos beber, precisamos de uma saúde funcional. Nós precisamos. Tudo isso é importante. Mas o que o homem espiritual, o que a humanidade espiritualmente precisa é da graça de Deus. Ela precisa desse encontro. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, verso 23, ele diz que todos pecaram. Verso 23, 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. No 6, 23 ele diz que o salário do pecado é a morte. No capítulo 5, versículo 12, é a pior revelação da Bíblia. O apóstolo Paulo vem dizer que por causa de uma atitude impensada de Adão, o pecado entrou no mundo, passou a todos os homens e todos morreram. Olha só que coisa terrível, não é verdade? Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o mesmo Paulo que traz essas revelações, ele nos versículos anteriores, no capítulo 5, verso 1, ele diz que nós já somos justificados através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, e agora nós temos paz com Deus. A humanidade está caída. O pecado separou o homem de Deus. 4 coisas terríveis. É a base fundamental da salvação: transgressão, separação, morte espiritual e escravidão espiritual. O homem pecou, foi separado de Deus. Separou-se de Deus, morreu espiritualmente. Adão andava fora do jardim após o pecado. Ele comia, ele bebia, mas o relacionamento profundo que ele tinha dentro do jardim, ele já não tinha mais, porque o pecado tinha separado ele de Deus. Ele que foi criado num plano ascendente para alcançar a imortalidade, agora era mortal. As suas células começaram a se degenerar.
ele começou a envelhecer, né? Os seus ossos começaram a ficar vulneráveis, a sua pele começou a cair por causa do pecado, mas não era o plano de Deus. Deus, no escritório eterno, criou o homem para que o homem fosse imortal. Deus é soberano. Deus não precisa de ninguém, não é verdade? Ele é autossuficiente, mas ele decidiu na eternidade criar uma família na qual ele pudesse estabelecer um relacionamento. É por isso que o homem não é só carne. O homem tem a nefesh, que é a alma, o psique, aonde está a vontade, aonde está o intelecto, aonde estão as emoções, as digitais do homem estão na alma. O homem não é só corpo e também não é só alma. O homem também tem o ruach, o pneuma, o Espírito de Deus, o sopro de Deus, que é imortal e é incorruptível. O Espírito do Senhor que Deus soprou em nós é incorruptível. Esse Espírito vai voltar para Deus um dia. Oxalá que seja o mais rápido possível, para que muitos não percam a salvação. O Espírito de Deus é incorruptível. O sopro, esse fragmento de Deus, esse ser imortal que está dentro do homem, chamado ruach, pneuma, sopro, hálito de Deus, o Espírito do Senhor, o vento de Deus, vai voltar para Deus. A alma, que é a sua identidade, você é a alma, ela vai seguir ao juízo. E a pergunta que eu faço: daqui a 100 anos, onde nós vamos estar? Diante do trono branco de Deus ou nas pontas do Cordeiro? É um momento para você refletir, porque a nossa alma vai seguir ao juízo. Ou ela vai para o juízo final, ou ela vai para o bema, ou ela vai para um lugar reservado na glória, para receber o seu galardão, para receber a coroa incorruptível, a coroa da verdade, a coroa da justiça. Ou ela vai para o céu de Deus, ou ela vai para o inferno. Esse corpo que a gente valoriza tanto, porque vivemos uma época marxista, uma época muito perigosa, porque o povo está cultuando demais o corpo. Não é à toa que as indústrias de cosméticos estão, Sandro, se tornando cada vez mais bilionárias. São as empresas que mais ganham dinheiro, são as empresas que investem na área da beleza, da estética hoje. Está aí uma dica para você que é empresário. Pode investir, porque vai ganhar dinheiro, porque dá certo. A música também é muito bom, mas não dá tanto dinheiro como a área da beleza. A área da beleza hoje tem-se mais nas nossas comunidades, academias, do que botequim. E eu glorifico a Deus por isso. Porque algum tempo atrás tinha mais boteco do que academia. Mas há uma apologia desenfreada ao culto ao corpo. Cuidar da saúde é viável e Deus aprova isso. Porque nós precisamos glorificar a Deus não só na alma e no espírito, mas no corpo. Porque o corpo também é templo do Espírito. A graça de Deus é tão poderosa que quando ela vem, ela toma conta de tudo. Corpo, alma e espírito. Tudo tem que glorificar a Deus. Tudo tem que glorificar a Deus. E quanto mais seu corpo físico tiver saúde, mais você glorifica a Deus com habilidade. Mais eficiência no raciocínio. Você não se coloca de maneira dúbia na presença de Deus, porque o seu intelecto está funcional, porque você não está doente. Então você consegue discernir as coisas de Deus com mais velocidade. Você não tem dificuldade de entregar a revelação do Espírito do Senhor, porque você está inteiro. Então Deus pode te usar numa totalidade. É bem verdade que Deus, na sua soberania, Ele usa até um jumento. Mas se nós estivermos com um corpo sadio, Ele vai nos usar com mais habilidade. Um instrumento bom, afinado, Ele toca com mais eficiência. Ele atinge a resposta é mais rápida. Não é verdade? Então nós precisamos cuidar desse corpo. Mas nós não podemos incorrer no erro de cultuarmos o corpo, de darmos ao corpo o lugar que Deus deveria estar. Porque tem muita gente que ama mais o silicone do que a presença de Deus. Tem muita gente que ama mais a beleza, ama mais as maquiagens do que a beleza do Espírito Santo. Mas nessa noite aqui o Espírito de Deus vai te envolver.
pessoas estão cultuando ao corpo, mas esse corpo é um corpo mortal. Ele é pó. Todos os elementos do corpo é o mesmo na terra. Você pega a terra, faz uma análise química, e o que você vai encontrar na terra, você encontra no seu corpo. O seu corpo vai descer ao pó, mas a sua alma segue para Deus. É por isso que o homem precisa da graça de Deus. O homem precisa da salvação em Jesus. E esse mistério está na mão da igreja. A igreja não é apenas um lugar de culto ao Senhor. A igreja é o depositário da graça de Deus. A igreja é, como que eu posso dizer? A igreja é o vasilhame, o vidro aonde a graça de Deus foi colocada, aonde o projeto da redenção foi colocado. Paulo é tão profundo nisso que no livro de Efésios capítulo 1, versículo 23, Paulo entende isso com tanta clareza, que ele usa uma expressão muito audaciosa. Eu, quando li o texto, eu fiquei preocupado por um lado e fiquei feliz por outro, porque eu vi o tamanho do relacionamento desse homem com Deus. Olha o que Paulo diz no versículo 23 do capítulo 1 de Efésios. Ele diz que a igreja, a qual é o corpo, se referindo a Jesus, é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você sabe o que é plenitude, irmão? É totalidade. Jesus é o cabeça, mas sem a igreja, ele seria uma cabeça sem corpo. Você sabe o que é ser corpo de Cristo? Ser a plenitude, a beleza, a glória de Cristo é a igreja. Não é à toa que Paulo em Coríntios ele diz que a igreja é a agência pela qual Deus em Cristo estabelece a reconciliação do homem com Deus. Olha só que coisa terrível, irmãos. Eu e você somos o veículo, o caminho pelo qual Deus em Cristo traz a humanidade de volta. A agência é a coluna da verdade. A agência é o veículo pelo qual a palavra de Deus é difundida. O evangelho é difundido. O evangelho é anunciado. A pregação da salvação é anunciada. E essa pregação é tão poderosa que quando ela vem, ela não provoca apenas uma fé para a cura do corpo, uma fé a nível de dons espirituais, mas a pregação que a igreja possui, que a igreja tem, provoca uma fé salvífica, uma fé sacrificial, a ponto da pessoa entender que há um único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviou. E através dessa revelação, ele estabelece a confissão, crendo no único Deus verdadeiro e em seu Filho, e a partir daí a salvação é estabelecida. A salvação é estabelecida, e naquele momento, naquele exato instante, a dívida daquele camarada pode ser o maior pecador da humanidade. Quando ele recebe a fé salvífica e a graça de Deus é colocada nele, na hora ele é justificado com o sangue do Cordeiro. Ele se torna justo diante de Deus, e Deus o recebe instantaneamente. Saca ele das trevas e traz para a sua maravilhosa luz. Ele recebe um novo nascimento. Ele agora nasce de novo com uma nova natureza, uma natureza espiritual, incorruptível, poderosa. A partir daí, ele começa a vivenciar o projeto da santificação. Ele começa a ter um relacionamento com Deus, ele começa a ter visões, ele começa a ter revelações, a sua mente abre, ele começa a ler as escrituras, e ele começa a entender uma série de coisas extraordinárias, porque agora ele já não vive mais, a vida que ele tem já não é mais dele, agora ele tem uma nova vida, uma vida que Cristo deu a ele, uma vida eterna, uma vida que a morte não pode tomar mais, que as doenças não podem destruir, que o diabo não pode mais roubar, porque agora ele não é apenas cidadão brasileiro, agora ele é cidadão do céu e participante do reino de Deus.
ele se torna pedra viva nesse instante. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, lá em Cesareia de Filipe, Jesus disse para ele: você vai fazer parte desse projeto. Eu sou a montanha de pedra, a pedra irremovível, a pedra principal, mas você é a pedra fragmentada, a pedra pequena. Mas mesmo por ser pedra pequena, você não vai deixar de ser pedra viva. Você é pedra viva também, você faz parte desse projeto, Pedro. João, você faz parte desse projeto. Agora não vai ter mais reis. Agora eu vou estabelecer um reino de sacerdotes. Agora eu vou estabelecer uma nação eleita, um povo especial, adquirido de boas obras. Um povo agora que, se a minha palavra estiver nele, ele vai orar e o céu vai abrir e Deus vai dar a resposta. Um povo agora que pode ligar as pessoas na eternidade com Deus através da pregação do Evangelho. Você não é qualquer um, irmão. Você é a igreja de Deus. E para que a igreja de Deus fosse funcional, para que ela realmente fosse dinâmica e eficiente no seu trabalho, Deus não deixou a igreja sozinha. Aí eu vou entrar aqui e já vou terminar. O Sandro já ouviu essa revelação, vai ouvir de novo. Deus, para que a igreja se tornasse funcional, ficasse diferente, porque havia muitas congregações naquela época. Congregação em torno de alguns mágicos, alguns filósofos da Grécia, né? Haviam congregações, a exemplo da sinagoga, que nasceram no cativeiro babilônico, né? Onde estava implantada a Didaquê, a escola de ensino dos judeus. Haviam várias congregações, mas eram congregações humanas. E Jesus não, Jesus estabeleceu uma congregação espiritual e sobrenatural. E para que ela fosse sobrenatural, Sandra, ela precisava ter alguns elementos sobrenaturais. A primeira coisa que Jesus deu à igreja foi a sua própria vida. Diga: Jesus deu à sua igreja a sua própria vida. Como Deus. A igreja foi fundamentada no próprio Deus. Ele é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. A segunda coisa que Deus deu à igreja através de Jesus foi as Santas Escrituras. A Bíblia. A Bíblia foi o segundo elemento que Deus deu através de Jesus à sua igreja. A terceira coisa que Jesus deu à igreja foi os dons ministeriais, para que houvesse governo. A igreja, como eu sempre digo, não é a casa da mãe Joana. Haviam congregações lá que tinha até confusão na época. Em algumas sinagogas tinha até confusão. Mas na igreja de Jesus não consegue estabelecer. A confusão não se estabelece. Porque Jesus, Paulo fala isso em Efésios 4:11, Jesus deu governo à igreja. Jesus deu dons ministeriais à igreja. Deu apóstolos, deu pastor, deu profeta, deu evangelista e deu mestres. A igreja de Jesus, ela tem um governo. Existem pessoas que foram eleitas por Jesus para serem as cabeças da igreja. O cabeça é Cristo, mas a cabeça da igreja chama-se dons ministeriais. Para que ela se tornasse mais funcional, Jesus deu à igreja os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E para que ela fosse funcional e sobrenatural, aí que vem o mistério,